seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Antes de você saber quem é a nossa convidada de hoje, eu vou convidá-los a compartilhar, se inscrever em nosso canal, dar o like, fazer todo o ritual virtual que é necessário para fortalecer histórias que a gente conta aqui. E vamos contar a partir de agora a história dela, que é professora aqui há mais de 20 anos, ex-primeira prenda do estado, conselheira do MTG, Patrícia Marques Oliveschi. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Douglas, primeiro pelo convite, né? Uma satisfação muito grande estar aqui para contar um pouquinho dessa história aí nessa caminhada desses tempos, não só como na tradicionalismo, mas também como acadêmica da instituição, que muito me orgulha, né, de representar e de estar levando sempre o nome da Unijuí. Inclusive egressa daqui, né? Egressa daqui. Pois é, mas antes de ser egressa, eu quero voltar lá na Patrícia menina ainda. Já tinha esse olhar para o direito, já tinha uma impressão que era esse caminho, tinha alguém na família que seguia isso. E depois vamos falar desse CTG. Sim, ok. Não, eu sempre fui assim muito de muito conversadeira, né? Nos boletins sempre vinha, então, converse menos para melhorar o seu desempenho. E eu sempre fui muito de me comunicar com as pessoas e sempre conversava bastante, e muito dessa coisa mais humanista, assim, sempre nessa questão em relação das defesas de direitos, de saber os direitos, enfim. Mas não era um despertar de infância, né? Isso foi acontecendo, na verdade, a escolha pelo curso, pelo direito, se deve ao meu pai, né? Ele que dizia, parece que eu lembro assim dele dizer, não, tu tem que fazer direito, porque tu fala demais, e daí se tu fizer direito, ninguém vai te passar a perna. Ninguém vai te enrolar. E eu disse, tá, será? Isso foi marcando aqui. Foi marcando, e daí foi uma decisão de fazer aqui, né? Foi também pela proximidade de ficar de casa, a situação financeira da época, da família, então a gente foi ajustando uma coisa com a outra. E logo que comecei, bom, aí já era. Aí foi mesmo, não teve... Primeiro semestre, assim, já me apaixonei pelo direito, muitas dificuldades, né? Naquela época a gente não tinha as redes sociais que a gente tem hoje, né? A facilidade de acesso à informação, né? Ainda a gente vinha para a biblioteca estudar, né? Era muito difícil comprar os códigos, os livros, então eu passava, assim, na biblioteca. Mas foi, assim, uma coisa apaixonante, né? A partir do momento que... E logo que eu entrei em 1990. Não, 91. Eu entrei em 1991 e foi uma época em que se falava muito numa interpretação alternativa do direito, um olhar diferente para as leis, né? Então, esse viés todo humanista de dialética do direito, das normas, da interpretação, que era muito própria. Uma área, assim, um tema marcante da Unijuí, conhecida, a Unijuí se tornou conhecida no Brasil inteiro por esse estudo, por essa busca, por essa procura. Então, foi assim o que me encantou definitivamente com o direito e principalmente com esse projeto político-pedagógico da Unijuí. Então, daí depois, nunca mais não teve deixei de ser Unijuí. Aquela dúvida que às vezes tem, né? Não, muitos trocam de curso, não. Nós falamos de 1990, né? É um ano importante para ti, vinha de algumas conquistas que eu preciso tocar aqui, né? Rainha da Indústria e Comércio do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Esses concursos, a beleza, enfim, como é que surgiu na vida da Patrícia? Então, assim, eu sempre fui um pouco metida com a questão de desfile, de moda, né? Modelo, né? Modelo. E na época era sempre uma forma, assim, de ter uma renda extra também, né? Que a gente fazia os cursos e viajava e fazia os desfiles nas lojas e fotografias e tal. E daí surgiu o convite por parte do Sistema S, né? E da ACI, principalmente, para representar a Ijuí nesse concurso. Aí eu fui para a fase municipal e aí direto já para o estado, né, que foi em Bento Gonçalves em 1987. Eu tinha de 14 para 15 anos ali, tive que ter permissão, homologação da inscrição e tudo para poder participar. Era um desafio, porque
hoje, né, que 15 anos, tu, né, tá recém saindo das fraldas. Mas, Mas se sentia bem, assim, me com sentia esse bem. mundo, Eu esse tinha universo? bastante apoio da família, das pessoas, né, bastante apoiadores, né, do comércio e da indústria de Juí. Eu lembro que foi um apoio bem significativo. Então, isso me fortaleceu, né? Então, eu, nos encontros, nos eventos que tinha durante o certame, que a gente estava sendo avaliado, normalmente eu pegava a palavra para falar e falava da cidade, agradecia a recepção. Sempre fui meio um pouco metida nesse sentido, né? Então, a coisa foi acontecendo e daí veio essa conquista aí que foi bem significativa para a cidade também, né? Eu estive com 15 anos em reunião em Fiergs, Federação, então assim, teve no Palácio, ali no Palácio do Governo do Estado, em reuniões, em lançamento de festejos, então foi assim um ano bem significativo, né? Eu tinha 15 anos na época, então a gente vai sendo constituindo com algumas coisas, né? Isso é bem importante. Te abriu portas, e aí eu faço essa pergunta porque você escolhe o direito, mas tinha uma carreira acontecendo ali paralelamente, né? Tinha e sim, uma coisa que poucas pessoas sabem teve um momento que eu fiz um casting em Porto Alegre, fui escolhida e eu tinha que ir embora para o Rio de Janeiro, né? Tinha que ir para lá para se eu quisesse seguir a carreira de modelo, então teria que ir embora. E lembro que, por incrível que pareça, nesse casting também participou a Gisele. Aqui, E, enfim, tinha que ir, ela foi. Só que aí meu pai e minha mãe não deixaram. Não, eu era. Como é que eu tinha 15 anos, 16 e ia ir para morar no Rio de Janeiro sozinha? Entende? Então, eles não deixaram. Daí eles disseram: não, termina teus estudos, depois tu vai ver o que faz. Mas, assim, são escolhas que a gente faz na vida e. Ok, tá tudo bem, assim. Tá. Não sei como é que poderia ter sido diferente, mas o que foi. Deu certo, né? Me faz bem. Agora, ficou muito frustrada, Patrícia, porque eu acho que eu realmente tinha, é uma vida mas eu tinha também um né? pouco de receio também desse mundo, também tinha assim. o mesmo Eu medo. também tinha, tipo, me ver sozinha. Então, não. Foi chato no momento ali, aquela coisa de eu queria ir, poderia. Mas quando o ser não acontece, é só o ser, né? Então, passou. Mas não, daí eu terminei meus estudos, daí depois veio outras oportunidades, daí veio esse convite para entrar na área do tradicionalismo. Que veio outra grande conquista, né? Sim. Vamos terminar o bloco falando dessa conquista, né? E aí do significado dessas duas conquistas. Rainha da Indústria do Comércio do Rio Grande do Sul e primeira prenda do Estado em 1989? Em 89, na verdade, eu participei do concurso interno do CTG Clube Farroupilha, né? Foi um convite do patrão da época, o seu Breno Weber, e do seu Bogo, né? Que eram mais assim... Enfim, veio o convite para participar. Eu participei em agosto de 89 do concurso interno. 2 meses depois, eu já estava participando na região. E deu uma celeuma muito grande, né? Como é que uma pessoa que nunca tinha participado do CTG... Pois tinha essa peculiaridade, né? Em 2 meses já tinha sido prenda da região, assim. Então, foi questionado, foi levantado várias questões, mas, enfim. E como eu sabia que eu não tinha a vivência, não tinha sido prenda mirim, prenda juvenil, prenda adulta, né? Não tinha toda essa trajetória tradicionalista, eu sabia que eu tinha que estudar. Caiu nos livros. Sim, eu caí nos livros. E na época, assim, foi muito difícil, assim, de ter acesso ao conhecimento, assim. E muitas pessoas que tinham esse conhecimento de folclore, de tradicionalismo, também preparavam outras prendas. Então, eu me vi bem sozinha nesse sentido, mas as pessoas que me apoiaram, assim, foram fundamentais, assim. E aí eu comecei a estudar. E daí, em outubro, na região, em maio de 1990, eu fui para o estado, que foi o concurso em Tramandaí. E, então, em 1990, eu tinha 17 anos, né? Na época, podia ser, né,
esses dias consultando aí para uma pesquisa que estavam fazendo, eu inclusive encontrei o regulamento do meu concurso. Eu tinha que ter até 17 anos, inclusive na fase estadual, assim. Tava então, no limite ali, então. Foi assim uma surpresa, porque foi um dos grandes desafios da minha vida, né? Eu tive muitos, mas esse foi um bem significativo, porque as provas, elas eram realmente provas culturais, né? Então eu tinha declamação, canto, dança, prova escrita, prova oral. Na época a gente tinha prova oral, a gente era sabatinado, né? Hoje não existe mais a sabatina, né? Mas na época, sim, eu sentava na frente dos jurados, né? Dos avaliadores, e eles ficavam perguntando Lembra uma de alguma pergunta, assim, das perguntas? Nossa, não lembro, mas ou a assim... que mais causou nervosismo? Não lembro, mas eles perguntavam em relação do papel do tradicionalismo com a sociedade, sempre fazendo esse link assim com, bom, o que o tradicionalismo pode fazer pela sociedade? Não é só nós aqui dentro do CTG fechados e sem, né, vivendo nessa bolha. A gente tem que interagir, né? Tem que ter um papel atuante na sociedade. E, bom, a calamidade que a gente viveu recentemente demonstrou bastante isso, né? A importância das entidades tradicionalistas, dos CTGs, nesse apoio nas ações do poder público, principalmente, né? Então, eu acho que... E isto me cativa muito dentro dessa área, desse caminhar aí dentro do tradicionalismo. A gente vai falar um pouco mais sobre essa vivência, obviamente o teu papel de conselheira aqui dentro do MTG, mas chegou a hora do momento mais difícil do programa, Patrícia. O anúncio das primeiras músicas do Encontro Casual. O que já a gente vai ouvir nesse início de programa, as duas primeiras? Então, eu selecionei uma aqui, já que a gente começou a conversar sobre o tradicionalismo, eu vou pedir então a Canção do Amigo, que é do Riberiva, porque nessa trajetória não só do tradicionalismo, mas de tudo, me constituindo enquanto pessoa, né? Eu fui constituindo um ser humano que é formado de vários outros amigos e muitos e grandes amigos que eu levo comigo para sempre. Então, Canção do Amigo. E a outra é do Desassossegos, de João Chagas Leite, porque na época que eu era modelo, minha mãe uma vez fez um desfile numa churrascaria que era bem famosa na época, e o João Chagas Leite veio. E foi quando eu o conheci, né? Eu devia ter 14, 15 anos. E meu pai também gostava muito da música. E a letra me diz muito, né? Desse matear a saudade de quem já se foi, né? Então, me remete muito a essa figura, né, do meu pai, que foi também muito importante para mim. Então, essas duas aí pra gente começar. E dois clássicos da música gaúcha clássicos. aqui, com a Patrícia Oliveski, nossa convidada do Encontro Casual. A gente vai fazer aqui, eu e a Patrícia e o Andrei aqui nos bastidores, um lanchinho da Edere Gastronomia. Edere, você deve estar estranhando o nome, é um novo nome da Sabor da Praça, nossa parceira aqui do Encontro Casual. Vamos ficar aqui degustando, Patrícia? Tá lindo essa... E depois a gente volta com mais conversa no Encontro Casual. Vamos seguindo aqui a conversa no Encontro Casual, hoje recebendo a advogada, professora da casa aqui, Patrícia Oliveski. Patrícia, a gente falou muito de passagem de uma grande conquista. Eu imagino que foi uma grande conquista, né? Que é ser primeira prenda do Estado. Você já usou uma palavra que eu vou começar por ela, que é surpresa. Te surpreendeu pelo pouco tempo de vivência desse universo? Se bem que você tinha também uma outra experiência que também deve ter sido marcante, que foi a conquista de Rainha Indústria do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul. O quanto uma coisa te ajudou na outra e o quanto as duas marcam a tua trajetória? Eu acho que, na verdade, tudo que a gente faz na vida ajuda, né? Então, eu sempre digo que as oportunidades aparecem para quem está preparado. Então, tu tem que... Tudo que tu fizer nunca será em vão. Então, com certeza, eu acho que o primeiro concurso, a primeira conquista, me ajudou muito em termos de postura e de dedicação para o concurso de primeira prenda do Estado. E sim, foi uma surpresa. A gente sempre espera ganhar, óbvio, né? Mas, claro, foi... eu tinha muito, muito medo
de que não tivesse conseguido, que não ia conseguir, que imagina, tinha muitas outras prendas muito mais preparadas e com mais vivência, né, na minha cabeça, então. Mas foi uma boa surpresa, né? Foi no ano do centenário de Juí, então também foi uma Fica coisa mais bem, marcado ainda, né? Surpreendeu mais do que ganhar a conquista da rainha da indústria e comércio? Eu acho que foi semelhante, foi semelhante, assim. E daí esse ano de prendado da minha gestão, eu também tinha uma gestão maravilhosa, as outras prendas, mirins, juvenis, as outras adultas, a gente sempre trabalhava muito junto, não só na gestão 90-91, mas com a gestão anterior também, que nos ensinavam muita coisa, então eu sempre buscava, né, aprender, e isso é uma coisa que eu trago desde sempre e até hoje, vou levar por muitos anos ainda, se Deus quiser, sempre aprendendo alguma coisa. A gente está sempre aprendendo, então, e a gente nunca faz nada sozinho e nunca, né, não tem como viver sozinho também, né? Então, as pessoas, elas sempre foram muito importantes para mim. E aí, nesse ano de 90-91, eu me dediquei exclusivamente para a gestão, né? Eu não terminei o meu ensino médio e fiquei um ano sem estudar para me dedicar para a gestão. Explica até para quem não entende que há uma série de compromissos a partir da conquista de primeira prenda do Estado, né? A gente tem muitos eventos, não só com entidades, mas com regiões. Nós temos hoje 30 regiões no Estado, né? Então, que é uma divisão, digamos assim, geográfica, né, de organização do movimento tradicionalista gaúcho. Então, assim, havia muitas solicitações, além daqueles eventos, né, que eram promovidos pelo MTG, ou que eram apoiados pelo MTG, que são os congressos, as convenções tradicionalistas, né, o FEGART, que na época era FEGART, hoje a gente, né, tem um festival que é o ENART, bem conhecido e consolidado. Então, eu tinha, assim, bastante demanda nesse sentido. Além das reuniões do Conselho Diretor, porque a primeira prenda do Estado participava também do Conselho Diretor. Então, a gente também tinha as reuniões do Conselho, que nessas reuniões decidia-se os rumos do movimento tradicionalista, né? Então, a gente estava nas pontas da discussão, assim, nesse sentido. Foi bem puxado, então, e realmente acho que não teria dado conta se tivesse conciliado outras coisas. Esse universo, assim como o direito foi também apaixonante à primeira vista, assim, e depois da entrada nunca mais saiu. Não, eu saí. Depois da entrada, então, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, então, para Direito, na Unijuí, e aí, então, eu me dediquei. Bom, me dediquei aqui, agora eu preciso cuidar da vida profissional, né? Então, eu entrei na universidade em 1991 e me formei 4 anos e meio depois, eu consegui antecipar as matérias, e me formei em agosto de 95, né? Ou seja, 29 anos já formada, e me formei, aí eu ganhei uma bolsa da Júris, eu fui para Porto Alegre, fazia Júris, e tinha a pretensão de fazer o concurso para juiz, fiz alguns concursos assim nesse sentido, mas eu trabalhava e estudava e ainda tinha um grupo de estudos, então eu tentava me virar nos 30 sim, mas para me manter lá também eu precisava trabalhar. Aí a gente veio um infortúnio assim de saúde na família, minha mãe passou por um câncer e eu voltei para Ijuí, né? Voltei para ficar com ela e depois acabei não fazendo mais os concursos. E logo que eu voltei, eu disse, bom, vou ter que trabalhar, fazer alguma coisa, né? Aí eu fiz concurso para a Procuradoria do município de Juí, passei, e fiz o concurso para a Unijuí para professora aula de Direito Penal. E passou. E aí comecei em 1998 a dar aula na Unijuí, e no mesmo ano eu já entrei na pós-graduação, que era em Direito Público, né? Da Unijuí. Por quê? Porque aí eu tinha, como professora da casa, eu tinha 50% de bolsa. Tinha um incentivo. Então, eu sempre digo, eu devo muito à Unijuí. Isso tanto, não só quando eu fiz a pós-graduação, mas também quando eu fiz o meu mestrado.
quando eu fiz o mestrado, antes de eu terminar a pós, eu já passei na prova do mestrado na Unisc, em Santa Cruz. E também eu tive que ter eu pude contar com um apoio, né, um aporte financeiro da instituição, que aí também me comprometi a restituir isso ao longo do tempo, né? E foi também a forma como eu consegui, né, passar por esse mestrado aí e fazer. Então eu acabei me dedicando. Estava namorando, casei, tive 2 filhos maravilhosos. Agora vou falar um pouquinho dos meus filhos, que são, né, um grande presente da minha vida e significam muito, me ensinaram muita coisa, né? Com eles, quando meu filho nasceu uma mãe, né? E a gente tem que aprender a ser mãe também, é bem difícil. E ao mesmo tempo que é difícil, é maravilhoso, né? E então tem todo um processo assim deles crianças, deles adolescentes, deles em casa, e hoje eles não estão mais em casa, né? Mas o fato também deles não estarem em casa e eu saber que eles estão, que eu, né, sempre pensei que tinha que criar eles para o mundo e estão buscando aquilo que eles gostam, que eles querem, que eles desejam e conquistando, né, os seus espaços, isso também me deixa muito feliz. Ameniza aquela questão do ninho vazio, né? Ameniza bastante. Agora, não oficialmente, mas o universo do tradicionalismo estava presente, isso. Eu estou falando ouvindo música, sim, participando sempre. Bailes, bailes. Eventualmente, sim, sempre. E aí, então, só a recente não, mas eu voltei a participar mais efetivamente a partir de 2018, que eu retornei. Então, faz aqui 5, 6 anos que eu retornei a participar mais efetivamente do tradicionalismo. E o que a Patrícia encontra nesse movimento? Muitas transformações, uma evolução, já aproveitando e pegando tua opinião sobre o atual momento. Ótima pergunta. De fato, assim, o que eu vivi há 30 anos atrás e o que eu comecei a viver logo quando eu voltei, assim, foi uma grata surpresa, assim. Eu percebi que houve uma grande evolução da instituição, do movimento tradicionalista, das entidades, da atuação do movimento na sociedade e também em relação às cirandas de prenda. Então, assim, estava tudo muito diferente. Então, quando eu resolvo voltar, eu novamente me socorro de muitas pessoas conhecidas para voltar a aprender, voltei a estudar, né? Comprei alguns livros, fiz alguns cursos, né, de formação, tradicionalismo, e comecei a me dedicar assim novamente a isso. Daí logo veio então um convite para trabalhar com a região, com a coordenadoria da 9ª Região, como assessora jurídica, né? Eu disse, bom, se eu posso colaborar um pouquinho com a minha profissão, vamos lá, né? E daí depois também do Conselho de Ética da região, aí na sequência vem a indicação então para representar a 9ª Região no Conselho Diretor. Então hoje é o 2º ano, que finda agora no final do ano como conselheira, né, da 9ª Região, que foi uma experiência assim muito, muito significativa na minha vida. Eu acho que pude colaborar um pouco com a questão jurídica, principalmente, né? E é impressionante assim o quanto eu reencontro peões e prendas que eram jovens comigo, que hoje estão assumindo esses papéis de líderes, de patrões, de coordenadores, então, que tiveram uma caminhada também. E realmente é um movimento, literalmente um movimento. Eu sempre digo que dentro do movimento tradicionalista, e é o que me cativa e me mantém, assim, é essa formação desses jovens tradicionalistas com valores, com princípios, Imagina, você vê uma criança participando de um concurso, eu sempre digo que eu não tenho muita maturidade para isso, né? Porque eu me emociono bastante quando eu vejo principalmente as crianças, né? Pegando o microfone e declamando, falando no microfone. Gente, eu era um bicho do mato com essa idade, né? Assim. Então, assim, eles vão se forjando, assim, E eles enfrentar um desafio de você ser avaliado com essa idade, de você encarar, de você realmente forjar um ser humano assim para
tomar decisões para enfrentar a vida, porque a vida, né, nem sempre é uma, Não. né, nos diz muitos nãos, então você estar também de uma certa forma preparado para isso é importante, né? E esse preparo vem de várias áreas, religiosa, família, enfim, mas eu acredito que também vem pelo tradicionalismo. Hoje, assim, no Rio Grande do Sul. Pela então, cultura, né? Pela cultura. Agora, Patrícia, tem algumas questões que são relacionadas ao tradicionalismo. Uma delas, o machismo, por exemplo. Já há uma mudança na tua percepção? Você que ficou esse tempo fora e agora volta oficialmente, evoluindo do papel da mulher dentro desse movimento, ser mais protagonista? Sim. A gente percebe conforme a sociedade vai evoluindo, obviamente, as leis vão evoluindo, tudo vai... E as instituições também, né? Então, sim, antigamente, nós tínhamos muito marcado a questão patriarcal, o machismo, né? O espaço que era destinado às mulheres, diferente dos homens, né? Do espaço de decisões. E hoje não. Hoje a gente vê dentro do movimento tradicionalista uma cooperação entre homem e mulher, um respeito mútuo, que é assim uma coisa que nos faz nos sentir bem naquele espaço, né? Nos dá... não é que nos foi dado voz, eu acho que a mulher também conquistou isso ao longo do tempo, absoluta né? certeza. Então, se mostrou que veio e veio para auxiliar e veio para colaborar. Não é uma questão de disputa, mas é uma questão de colaboração mesmo, eu acho. E isso eu percebo muito no tradicionalismo. E tanto é que hoje nós temos patroas de CTGs, coordenadoras da região, a nossa coordenadora, a Ana Cláudia, né? Nossa que colega também aqui da instituição. Daqui da instituição, né? O cargo máximo dentro do movimento tradicionalista é de uma mulher, né? Hoje. Então, as vice-presidências, nós temos também outras mulheres maravilhosas, fortes, guerreiras e de posição, assim, que são também exemplos. A gente fica se espelhando, assim, né? Aprendendo com elas também. Então, eu acho que, sim, nós evoluímos muito nesse sentido. Nos próprios festivais, né? A gente comenta com o Vander, que você conhece bem, o Vander Olson, o quanto tem de instrumentistas surgindo, protagonizando ali também. Talvez falte um pouco mais de espaço para composição, mas enfim, é uma caminhada. É uma caminhada, é tudo uma jornada, né? É uma jornada, O Vander é apaixonado pelos festivais, né? Muito apaixonado. Né? Eu estava brincando antes aqui com o pessoal, meu sócio já há 20 e poucos anos no escritório de advocacia, né? Que também é uma outra área assim da minha vida que me apaixona. Eu amo advogar, adoro estar fazendo o processo assim e me dedicando, mas eu tenho absoluta certeza que não seria possível eu estar atuando como advogada se não tivesse também o apoio dele, né? Então é uma parceria que já dura longos 20 e poucos anos, assim, e que é uma parceria que eu respeito muito, assim, também, o conhecimento, né, a troca. Então, eu acho que hoje, tanto em qualquer profissão, né, mas você poder contar com o outro também é bem importante. Reconhecer isso, obviamente, com absoluta né? certeza. Também Andrei tá me cochichando aqui que o Vander incomoda um pouquinho às vezes, ou não? Eu acho que eu incomodo ele mais do que ele me incomoda. Abraço pro nosso amigo Vander lá. Sim. Patrícia, vamos ouvir mais música? Vamos lá, O então. que a gente ouve agora nesse segundo bloco? Então, como a gente estava falando da questão da família e dos filhos, né, que é essa jornada que eles estão seguindo, então, e a importância de reconhecer e de aproveitar esses momentos com eles, e cada etapa da vida deles é um momento diferente, né, e a gente aprende vivendo, né, presenciando e se deixando que a vida deles siga. Então, eu vou pedir a Trem Bala, né, da Ana Vilela, e uma música que me diz muito e representa, acho que um pouco do meu sentimento assim em relação de ter eles pelos olhos dos meus filhos, do Jean Kirchhoff, que foi uma das músicas vencedoras também, se não me engano, da 4ª edição do Canto de Luz, aqui de Juiz, e que diz isso, né, que a gente, embora
a gente passe por essa vida aí, a gente vai continuar sonhando e vivendo nossos sonhos através dos nossos filhos. Então, isso para mim é bem importante, essa relação, assim, e saber que a gente não é finito, né? Que a gente vai continuar, vai deixar alguma coisa e que também vai continuar vivendo Através com eles deles, e né? através deles, exatamente. Muito bem, a nossa convidada aqui, a Patrícia Oliveschi, que volta no terceiro bloco para bater mais papo com a gente aqui. Depois a gente ouvir as duas músicas e seguir no lanchinho da Edere Gastronomia. A Sabor da Praça agora tem outro nome, é Edere Gastronomia. Mesmos serviços, mesma qualidade dos produtos, mesmo atendimento. Agora, Edere Gastronomia. Dito isso, também agradecer a parceria do Móveis Elisa e também do Laboratório de Comunicação aqui da Unigi, nossos parceiros do Encontro Casual. Depois do intervalo, voltamos com mais música e conversa do Encontro Casual. Estamos de volta com o bloco final do Encontro Casual, recebendo hoje Patrícia Marques Oliveschi, advogada, professora aqui da casa há mais de 20 anos, e eu vou começar por aí esse bloco. Bora lá. A docência, Patrícia, imaginava, e como é que é ser professora há 20 anos, quando você começou, e a professora Patrícia agora, essas mudanças, porque não é só no MTG que aconteceram transformações, a sociedade é outra, Sim, né, nesses exatamente. 20 anos. Eu sou docente da Unigi, porque como eu disse, eu entrei em 91 e nunca mais saí, né? Fiz a especialização e fui indo. Aí, quando eu voltei, em 98, então eu comecei, fiz o concurso aqui e comecei como professora hora-aula para Direito Penal. E aí, algum tempo atrás, até eu contava esse episódio, né? Então, a minha primeira aula, a vontade de dar aula surgiu pela admiração que eu tinha dos meus professores na época da academia, né, da graduação. Então, sabe que tu olhava os professores e dizia, nossa, que inteligente, eu quero ser assim um dia. E depois, quando eu voltei para Ijuí, então, que aí eu fiz o concurso para docência e também, na época, fiz para procuradora do município. Aí, como passei, eu disse, bom, então vamos lá ver como é que é, né? Aí, minha primeira aula, eu acho que passei umas 3 semanas preparando uma aula. Na época, então, eu escrevia no caderno, eu lembro, tenho, até hoje, umas 20 folhas de caderno dos dois lados escrita. Eu escrevi toda a aula. Mas eu ensaiei na frente do espelho para vir dar aula para os alunos. Como se fosse um concurso. Como eu não sabia o que eu ia enfrentar. Porque, assim, eu tinha me formado e eu ia estar em sala de aula. E a responsabilidade também era muito grande, né? Então, e com turmas enormes nessa época. Turmas muito, 60 alunos, né? Então, muitos dos meus colegas hoje, professores, com muito orgulho, foram meus alunos. Olha, que legal. Né? Porque fazem 26 anos que eu dou aula só na Unigi, né? Então, me preparei e fui para a aula. Era uma aula diurna. E eu comecei a falar, fiz a chamada, fiz o pessoal se apresentar. Disse, bom, então vamos começar a aula. E eu abri a boca e não fechei mais, né? Tagarelei, eu li toda a aula. Quando eu terminei, que eu virei a última folha do caderno, assim, eu olhei pro relógio, 9h30. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Eu disse, pessoal, pergunta sinto muito. O que eu tinha era hoje, querem tirar alguma dúvida e tal. Ou seja, a aula terminou super cedo. Eu saí dali, liguei para minha mãe e disse, minha mãe, o que eu fui inventar? Quem disse que eu queria ser professora? E ela, meu Deus, foi horrível, foi isso, foi aquilo. Ela disse, calma, respira, vai semana que vem. Se tu não gostar, desiste, tu não é obrigada a ficar. E aí, naquelas grandes sabedorias das mães, né, eu vim na segunda aula. E aí, nunca foi completamente mais deixei, diferente. Completamente diferente. Também tive a graça de ter uma turma assim que me acolheu também, né? Entendeu as dificuldades, enfim. E desde lá, assim, turmas grandes, era sempre muito assim, eu vinha pilhada, uma adrenalina, era uma satisfação muito grande estar em sala de aula. E claro, eu tinha 25 anos, né, quando eu comecei, então era bem
bem nova também. Então, tu vai aprendendo com o tempo, vai se construindo também, né? E as coisas vão mudando, e os currículos vão mudando, e hoje a gente tem um currículo completamente diferente, transformado, né? Turmas Turmas menores menores, também. né? Então, são outros desafios, né? Hoje, você trabalhar com um aluno para desenvolver competências e habilidades, né? É um outro desafio. Então, ao longo do tempo, de lá para cá, a gente teve que se reinventar várias vezes, né? A graduação mais também nos trouxe um desafio de se reinventar, de trazer uma outra proposta para a sala de aula, né? De envolver os alunos, de trazer o protagonismo do ensino para eles. A gente tenta entregar a eles o papel que é deles, né? Na profissão que eles escolheram. Então, os projetos integradores trazem muito isso, né? Então a gente tem que se reinventar com novas metodologias, novas didáticas. Então a tecnologia que antes era o quadro, única e exclusivamente o quadro, fazia os esqueminha no quadro e falava o que estava no quadro e ali ia. E agora a tecnologia também é uma competição, né? É uma competição em sala de aula. Você com a tecnologia para passar os ensinamentos e eles com os celulares, né? Como é que lidar com isso, Patrícia? Com alunos que são diferentes, né? De gerações diferentes, com atenções divididas, né? A concorrência, como a gente está falando aqui. E o próprio interesse desses alunos também mudou, né? E aqui não vai o juízo de valor, se é assim. Não, é assim, é uma nova geração e é uma geração diferente, né? Mas é um desafio você ter a preocupação de manter a atenção, de trazer ele para aquilo, de fazer mais daquilo que você está dizendo se fazer compreendido, né? Então, uma das coisas que eu sempre tive para mim, assim, como docente, porque eu amo estar em sala de aula, e eu já dei aula em muitas pós-graduações por aí, mas eu gosto da graduação. Por quê? Porque é como se eu quisesse conduzir, sabe? Levar eles e falar numa linguagem simples, numa linguagem que eles entendam, sabe? Isso sempre foi assim uma prioridade para mim, me fazer entender. Às vezes, não sei se sempre eu consigo, né? Mas me esforço para isso. Então, mas é um desafio ter formar cidadãos e profissionais nessa geração. E às vezes o celular não é só pela dispersão da atenção. Às vezes eles estão fazendo pesquisas ali, claro, né? E daí já vem alguma coisa que leem, perguntam pra gente, porque fulano disse tal coisa aqui, e a gente tem que também estar bem antenada e bem ligada pra ter. E claro, a gente nunca vai saber tudo e nem tem a pretensão de, né? Isso eu sou bem tranquila. Esse receio que eu tinha lá no começo de não saber responder, hoje pra mim é tranquilo, porque veio também com a maturidade, a compreensão de que você não vai saber, né? Que não vai saber tudo, enfim, tá tudo certo. E eu também aprendo, obviamente, muito com eles, né? Muitos fazem estágios, já estão, né, com uma atuação um pouco mais avançada, então eles também trazem situações práticas, é uma troca, assim, sensacional, assim, e tu se permitir realmente aprender com eles têm muito para ensinar pra gente também, né? Então, agora, tudo certo. Tudo certo, Patrícia, mas eu quero saber como é que você administra esse tempo, né? Porque é a Patrícia advogada, é a Patrícia professora, é a Patrícia mãe, é a Patrícia conselheira do MTG. Como é que faz num mundo que fora o celular, que também é uma competição, e que não deixa a gente parar nunca, né? Pelas informações que a gente tem que dar conta. Tá sempre tentando ali, como é que faz para dar conta e administrar esse tempo? Então, não é nada fácil. Não é nada fácil, né? Porque eu sempre digo, tudo é uma questão de gestão de tempo, né? De você eleger prioridades para o teu dia. Eu gostaria de ser bem mais organizada do que eu sou. Te confesso que eu sempre tento buscar ter uma agenda, prioridades. Isso aqui é importante, isso é urgente, isso é necessário, isso pode ficar para depois. Mas não é nada fácil, assim. Então, e com isso também vem um pouco daquela minha angústia enquanto pessoa de... será que eu estou fazendo bem isso? Será que eu estou fazendo bem outra coisa? Ou eu estou fazendo um pouco de cada coisa mais ou menos? Então, mas quando eu me dedico para alguma coisa, eu realmente, naquele momento, eu estou dedicada e focada naquilo. E certamente pode ser que não seja o meu melhor, mas, enfim, é o que eu posso fazer,
né? Como mãe é o que eu posso fazer, como profissional é o que eu posso fazer, como mulher é o que eu posso fazer. Aceitar isso é o meus segredo. amigos é o que eu posso fazer. Então, tenho amigas maravilhosas, assim, que também eu primo muito e gosto de estar com elas e ter esse momento, né? Que é fundamental para a sanidade da gente, né? Então, sim, eu acho que é aceitar isso, que foi o meu melhor e tá tudo bem, né? Pra não sofrer com isso. A advogada Patrícia pensa muito sobre questões que hoje no direito surgem, como o uso da IA, e a IA vai suplantar os profissionais do direito. Se tem esse tipo de discussão dentro do universo do direito Sim, hoje, se tem. te assusta, no teu caso, assusta isso, essa possibilidade? Olha, a gente tem várias discussões sobre a inteligência artificial, que é uma realidade sem volta, né? E a gente tem que aprender lidar com ela e administrar o que está aí, né? Os alunos usam bastante, hoje é uma das grandes ferramentas de pesquisas, né? Mas eu digo assim com bastante tranquilidade que eu acredito que ainda vai levar um longo tempo para a inteligência artificial substituir o ser humano, né? Porque esse olho no olho, esse você estar com o cliente, esse você sentir o cliente, você ouvir, ter uma escuta ativa, isso a justiça restaurativa nos traz muito, né? Eu também esse é outro curso que eu faço no Tribunal de Justiça como facilitadora em Justiça Restaurativa, que é outra coisa que me traz bastante satisfação e acredito, né, nesse resgate do outro, do ser humano, enfim. Então, eu acho que eu não tenho receio de ser substituída, né, por essa inteligência, porque eu acho que nada vai substituir o contato, as relações interpessoais. E isso é uma coisa que, com certeza, ela não vai sentir. A IA é fria ainda, né? Não, ainda não. Pelo menos ainda não, né? Quem sabe a gente evolua para um outro patamar. Mas Tomara acredito, que não, né? Tomara que não. Eu acho que a gente ainda precisa resgatar um pouco aí. Talvez ela venha aí para a gente repensar algumas coisas, né? Resgatar a nossa humanidade antes de qualquer coisa, né? Exatamente. Porque na área do direito, docência, enfim, antes de mais nada, tu tem que gostar de pessoas. Porque se tu não entender o outro e não gostar de ouvir o outro, ou não, essa é a principal dica para quem quer fazer direito, na tua opinião? Se fosse, quer fazer direito, primeira coisa, gosta de pessoas? Tu tem saber ouvir. Eu acho que exercitar uma escuta ativa, né? Aquela escuta que você realmente está escutando a pessoa. Não é aquela escuta de que você está ouvindo a pessoa falar e tu já está pensando o que tu vai dizer, porque é aquilo. Então, saber receber, assim, ouvir, entender o problema do outro, né? Isso, porque às vezes, assim, no nosso escritório a gente tem muitos processos, mas para aquele cliente o processo é da vida dele, ele só tem aquele, né? Então, naquele momento você tem que estar para aquele cliente e tem que ter. Às vezes o cliente liga toda semana, quer saber, e ele tem o direito à informação e você tem que dar esse retorno, você tem que dar essa atenção. Então, tem que saber entender o ser humano. Isso sim, eu acho que é uma dica importante, entre várias outras, essa é uma dica importante. Nessa geração que é tão apressada e tem tanta coisa, é difícil ter essa paciência que você pede assim para ouvir o outro, dedicar esse tempo? Eu posso dizer assim, eu não sei nas relações deles, assim, mas me parece que, num geral, sim, as relações elas estão mais fluídas, mais instantâneas, né? Hoje as pessoas, elas não... principalmente os jovens, né? Se não é como eu quero, não quero, né? Então, assim, aquela coisa de você construir laços, acho que tem sido uma coisa um pouco mais difícil. Estabelecer conexão com o outro, vínculos. Me parece que isso tem sido um desafio para essa geração, né? Infelizmente, né? Porque é tão bom de você ter contatos e firmar amizades, enfim. Então, mas... não sei, acho que no geral me parece que é um pouco mais difícil essa paciência, digamos assim, né? Como é difícil, mas nem tanto. O quadro existencial aqui que a gente vai fazer agora. Agora vem a parte Agora vem a parte filosófica do programa. Vamos fazer? Bora lá, se eu conseguir. Começando qual é o maior sonho atual da Patrícia Oliveschi? Boa pergunta. O sonho atual meu é conseguir ter uma
estabilidade no sentido de conseguir formar os meus filhos, né? Porque um se forma no metade do ano que vem, né? Mas a minha filha, ela ainda tem uma longa caminhada pela frente, né? Então, assim, prevejo, assim, um longo trabalho por aí, mas acho que para mim o objetivo hoje é me dedicar para que eles consigam atingir os objetivos deles. Esse é um dos grandes sonhos. E eu consegui ter uma estabilidade, assim, para, né, para daqui a alguns anos, né, quando tiver que parar de trabalhar, enfim, de ter uma vida legal, assim, de ter relações boas, de ter uma segurança. Eu gosto muito de viajar, né, de conhecer lugares, culturas, gastronomia. Isso é uma coisa que, sim, que me fascina. Então, se fosse assim um sonho utópico, viajar o mundo, né, mas não é possível. Mas mais nesse sentido, assim, fortalecer cada vez mais o meu escritório ali com o Wander, né? A gente tem também se reinventado. Hoje a gente trabalha bastante com planejamento patrimonial da família, sucessões patrimoniais. Então, eu acho que, na verdade, eu não vou parar. Vou estar estudando sempre. Acho que eu não vou ter que parar. Se parar uma coisa, não vai parar a outra, então tá tudo certo. Qual é a coisa mais bonita que a Patrícia Oliveschi já viveu? Que eu já vivi mais bonita? Eu acho que os momentos mais bonitos da minha vida foi o nascimento dos meus filhos. Foram os momentos, assim, mais marcantes para mim, assim, que foi um divisor de águas, uma transformação de mim mesma. Então, sim, foi esses momentos mais bonitos. A coisa mais triste que a Patrícia Oliveschi já viveu? A coisa mais triste foi a perda do meu pai. Meu pai foi uma pessoa bem importante na minha vida e assim, a gente tem essas... Meu pai e minha mãe, né, eu só sou o que eu sou hoje por causa do meu pai e da minha mãe, né, por todos os sacrifícios e dificuldades que eles fizeram para a gente conseguir estudar, eu e meu irmão estudar. Então, eu devo muito a eles, né, honro muito a vida deles e... essa presença paterna, ela sempre foi bem importante para a mulher, para qualquer um, né? Assim como a presença feminina da minha mãe também é fundamental. Então, quando tu perde, que tu não tem, simplesmente não tem mais aquela presença física, né? Mas tu tem todo o sentimento, o aprendizado, as sensações. Mas foi um momento bem difícil. O que é a morte para Patrícia Oliveschi? Acho que a morte não é uma coisa ruim. A morte é um momento que vai chegar para todo mundo, né? Às vezes a gente pensa na morte como se vai acabar. Mas eu acho que chega um momento na vida da gente que a gente fez o que tinha que fazer. E tu tá pronto para seguir, para partir, para evoluir. Eu acho que realmente é uma evolução, que tudo que a gente passa aqui é uma passagem, né? Então eu acho que a morte é necessária também, porque a gente também tem um tempo. É um tempo para fazer aquilo que a gente veio para fazer e fazer bem feito, né? Ou tentar fazer bem feito, pelo menos, né? E para finalizar, o que é a vida para Patrícia Oliveschi? A vida é uma dádiva, é um presente, né? Da qual eu tenho muita gratidão pela minha vida, pela vida dos meus pais, dos meus filhos, meus amigos. E a gente perceber que a vida, ela é maravilhosa, às vezes nem sempre é fácil, né? Porque elas nos trazem muitas situações, né, que nos colocam à prova, que nos desafiam, que nos desmotivam, né? Mas, poxa vida, a gente sempre tem um dia da manhã, né, para fazer, para correr atrás, para engolir o choro, ok, administra aí, aprende com isso. Acho que a vida é um eterno aprendizado. A vida é um eterno aprendizado. Como a gente aprendeu muito contigo aqui, Patrícia. Eu quero agradecer imensamente o teu aceite do convite. Assim, foi um convite muito rápido, né? Atendido às pressas para a gente aproveitar essa semana farroupilha que a gente está vivendo. E um universo que você domina, que foi protagonista, é protagonista ainda, sendo conselheiro do MTG. Teu aprendizado, tua trajetória de vida é um orgulho para todos nós aqui. Teu nome é falado em Ijuí há muito tempo e a gente ainda não tinha tido a honra de ter o teu nome aqui dentro do Encontro Casual. Então, muito obrigado. Tudo acontece no momento certo. No momento certo. Obrigado mesmo pela presença aqui. E claro que além de te agradecer, eu quero que você anuncie as duas últimas do programa. Vamos lá, então. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui.
E já que nós estamos filosofando nesse bloco, né? Então, e vamos falando um pouco do tradicionalismo aí, que esperamos que o pessoal curta bastante essa Semana Farroupilha, que as entidades de Juí prepararam com tanto carinho. Um né? ano Tem especial para nós gaúchos, né? Pelo sim, que aconteceu no Rio Grande do Sul, merece ser um festejo Farroupilha muito legal, né? Merecemos nos festejar, porque nós somos um povo muito guerreiro, um povo que não se entrega mesmo, né? Então, assim, quando a gente precisa, a gente se une e faz a coisa acontecer. Então, já que nós estamos nesse ensejo aí, eu vou pedir então o grupo Carqueja, que é Não Te Anseia, porque fala um pouco desse negócio assim de como você olha para a vida, como você trabalha com as questões e um pouco da calma, de esperar as coisas acontecer. E Gratidão, que é do padre Reginaldo Manzotti e da Rafa Gomes. Gratidão pela vida, né? Acho que a gente tem que saber agradecer tudo que a gente construiu, as escolhas que a gente fez, da onde a gente saiu e aonde a gente chegou. Acho que todos têm uma história e suas dificuldades, suas conquistas, e acho que a gente tem que sempre reconhecer isso antes de mais nada, né? Isso aí. Exatamente isso. Gratidão por você que também nos acompanhou aqui no programa com a Patrícia. Obrigado mais uma vez, Patrícia. O Encontro Casual fica por aqui. Faça a sua inscrição, compartilhe o nosso vídeo e vamos juntos para mais um Encontro Casual no próximo final de semana. Até lá.